Boa noite, sejam bem-vindos. Muito feliz que vocês estão aqui. Hoje é dia 7 de julho e nós estamos chegando na metade do nosso seminário. Sejam bem-vindos. Quem quiser, quem estiver gostando, participando do Seminário de Educação Parental, compartilhe com alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar dessa live de hoje, desse assunto de hoje. Continuaremos refletindo juntos sobre educação parental. Hoje também sobre maternidade, paternidade. Qual a relação? Delícia ter vocês aqui. Então vamos começar até em respeito a todos vocês que foram super pontuais e que estão aqui chegando para nossa terceira já live da semana, né? A aula live no nosso seminário de educação parental. A gente vai continuar se aprofundando sobre esse assunto. Até o final da semana você vai ter mais clareza do como, do por onde começar a se tornar, se quiser, um educador ou uma educadora parental, tá? Vamos lembrar o que a gente falou nas aulas anteriores. Pode ser que você já tenha participado ao vivo, pode ser que você tenha assistido a gravação ou não. E então eu vou fazer uma rápida revisão, só lembrando que eu expliquei o que é educação parental, o que é o educador parental, dei alguns exemplos, falamos quais são os pré-requisitos, né? Quais são as competências essenciais, tanto pessoais, como algumas das competências técnicas que são necessárias para você se tornar um educador parental. Esse é um processo, né? Eu espero que tenha começado, eu tenha motivado vocês, encorajado vocês a começar esse processo de autoconhecimento, de autorreflexão. Eu até brinquei, traz papel, traz lápis para essas lives, né? Papel e caneta, para poder anotar. Né? Eu já tenho essa habilidade, essa competência, ou eu preciso desenvolver? Como é que tá a minha escuta? Como é que tá a minha comunicação? Como é que tá a minha empatia? Né? O quanto eu gosto ou não desses assuntos relacionados à criação de filhos? Enfim, nós conversamos um pouco sobre isso. Hoje a aula será sobre esse processo de mãe a educadora parental. É lógico que pode ser de pai a educador parental. E amanhã eu vou trazer um modelo de consultoria, um exemplo, na verdade, de consultoria individual. Porque muitas pessoas têm me perguntado quais são os possíveis formatos, né? Eu já mencionei um pouco sobre isso também nas lives anteriores e eu vou me aprofundar nisso amanhã. E na sexta-feira a gente vai finalizar o nosso seminário com uma orientação dos passos mesmo. Quais são os passos a seguir para quem quer se formar, para quem quer se tornar um educador ou educadora parental? Eu queria ressaltar que existe assim muitas possibilidades. A educação parental traz muitas possibilidades para a gente. São muitos os benefícios, então eu quero mencionar isso também agora, já mencionar que existem muitos, porque, gente, vamos pensar no número de pessoas, né, que nós temos no mundo, número de pais e mães. E lógico que existe aí uma resistência ainda, a gente pode falar sobre isso também aí nos próximos dias, mas é uma possibilidade, tá? Então, por exemplo, quero comentar com vocês quem que procura a educação parental. Existem basicamente 3 tipos de profissionais que procuram educação parental. 3 tipos de pessoas, né? Não são profissionais. São já profissionais que atuam com pais e mães e que de alguma forma, ou que estão próximos dos pais e mães porque atuam com crianças e adolescentes, talvez, e que querem agregar, né, passar a ter um foco nessa atuação e querem agregar conhecimentos. Então eu estou falando, por exemplo, dos pediatras, dos psicólogos, dos psicopedagogos que recebem em seus consultórios os diferentes, né, pais e mães e que acham que um curso específico de educação parental pode ajudá-los, né, pode complementar nessa orientação parental. Tem também profissionais que atuam
assim, indiretamente, né? Ou na área da justiça restaurativa, da mediação de conflitos, como assistente social, ou aqueles profissionais específicos. São as fonos, fisioterapeutas, nutricionistas, consultoras, enfim, são muitos profissionais que sabem que um curso específico, né, uma formação específica em educação parental pode ajudá-los a fazer um trabalho ainda melhor, ainda mais direcionado, organizado, para se lançar no mercado mesmo, né, como um educador ou educadora parental, tá? Esses são os profissionais que já estão mais ou menos na área. Só que tem outros profissionais que não estão na área, ao contrário, estão em áreas completamente distintas e querem fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira, porque cansaram, não querem mais, perderam emprego. Aliás, vamos fazer aqui uma observação. O número de mães, depois eu vou trazer no curso todos esses números, tá? Olha só, o número de mães que são dispensadas das empresas depois que termina o período da licença maternidade é enorme. Isso sem contar com o número de mães também que não quer continuar, mesmo que a empresa não dispense, elas não querem continuar, porque querem ter esse convívio familiar, né? Porque sabem da importância da sua presença, do seu papel, e vamos assumir que existem algumas profissões que não dá para conciliar com o papel, com a função de pai e mãe. Então, por isso, também existe esse grupo de pessoas que procuram os cursos de educação parental, que são já profissionais, pessoas que estão acostumadas a trabalhar fora, mas que muitas vezes por causa da maternidade, por isso o título do nosso encontro de hoje, de Mãe, a Educadora Parental, são pessoas que querem mudar, que querem fazer um outro tipo de trabalho, um trabalho mais afim, mais alinhado ao que estão fazendo em casa ou que acreditam que enfim, que é bom, que é saudável, né? E tem também, gente, o pessoal aí falando, olha que maravilha, tô nessa, de enfermeira oncológica e educadora parental. O pessoal todo aqui comentando, muito riquíssimo esse conhecimento. Oba, que bom que vocês estão gostando. Foi meu caso, optei em deixar o meu emprego, que era muito bom, mas eu queria vivenciar a maternidade 24/7, quer dizer, 24 horas nos 7 dias da semana. Que legal, pessoal. Obrigada pelos comentários, reconhecendo. O pessoal do banco, é difícil, mulher? Então tem algumas profissões, alguns horários, algumas situações que realmente fica mais complicado. Que bom que vocês estão trazendo esses comentários. Vamos lá. Agora eu quero mencionar um terceiro tipo, né? Então eu falei do pessoal que já atua com pais e mães, do pessoal que não, que é outra área e que quer se tornar ou já fez essa transição. E tem as mães ou pais, que são aquelas pessoas, porque tem pais e mães, né? Vamos aqui distinguir. Estou falando de uma categoria, de um núcleo, de um grupo de pais e mães que são muito estudiosos. Aquele tipo que ficaram grávidos, né? Porque às vezes os casais ficam grávidos, acho isso ótimo. Aí o casal, né? Ou a mãe, ou o pai, enfim, passam a ler sobre o assunto, sobre criação de filhos, passam a observar a sua própria saúde, sabe? A questão da gravidez, da alimentação, dos hábitos, né? Hábitos de sono, hábitos alimentares, mesmo atividades físicas, enfim, todo esse autocuidado que tem a ver com esse autoconhecimento por causa da chegada desse bebê. Então, não são poucos os pais que passam a se cuidar muito mais, a cuidar muito mais do seu ambiente, né? Então, se preocupam também em preparar a casa para o bebê, a chegada, por isso que eu mencionei os livros, os cursos, os estudos, os profissionais, se cercam de bons profissionais. E é interessante que eu sei que muitos desses pais e mães são assim estudiosos já de natureza, já eram, né? Eu tô falando por experiência própria. Eu confesso que contei para vocês que durante anos da minha vida eu foquei na profissão. Né? Então, lá, professora, coordenadora, diretora, consultora, fazendo tal, uma pós-graduação, agora, de repente, grávida. Né? Então, não é de repente, porque foi bem planejada.
Mas eu tinha passado por outras etapas da minha vida, vamos dizer assim, né? E quando engravidei, era diretora de escola. Então eu tinha assim um trabalho muito intenso, uma carga horária muito intensa. E no caso, eu assim, reorganizei a minha vida, e ao mesmo tempo que eu sentia a necessidade de buscar conhecimentos específicos sobre amamentação, sobre coisas que eu não tinha me preocupado antes, sobre a nutrição do bebê, sobre o desenvolvimento cerebral do bebê, coisas que eu, por causa da minha área, que eu atuava com crianças a partir dos 3 anos, não tinha conhecimento. Então foi muito interessante, porque eu fazia essa distinção. O que é assunto que eu estou estudando como mãe e que é assunto que eu estou estudando como profissional da educação, no caso, que era a minha área, né? Sempre foi a minha área. Até me dar conta, gente, que as coisas estão muito ligadas. E é isso que essa reflexão que eu quero fazer com as pais e mães estudiosos que estão aqui comigo, sabe? Olha só que interessante. A gente acaba se encantando com esse universo, com esses conhecimentos, com essas referências, os exemplos, as histórias, as demonstrações, as estratégias, as ferramentas. Então, a cada livro que você lê, a cada curso que você faz, a cada workshop que você participa, enfim, cada post, né, que você lê, que você assiste hoje em dia já estão outros recursos além desses que eu mencionei, você vai adquirindo novos conhecimentos. E aí você não só quer imediatamente pôr em prática, então como é que é essa história aí agora? Eu posso oferecer escolhas limitadas? Poxa, isso é interessante. Como é que é esse outro exemplo aqui? Quer dizer que eu preciso prestar atenção na minha criança, na minha infância, na minha memória de infância, porque isso vai influenciar na forma como eu lido com os meus filhos? Pois é. Então, são vários aspectos da parentalidade, são muitos os temas que a gente pode conhecer e que podem ser muito úteis e eficazes na nossa relação com os nossos filhos. Porque é isso que os pais e mães conscientes buscam: uma melhor relação com os filhos, uma relação harmoniosa, respeitosa, empática, encorajadora, sabe? Leve, gostosa, agradável, curtir os filhos. A gente não quer ter filhos para passar os dias tensos, nervosos, sofrendo, cansados, exaustos, brigando, luta de poder. Ninguém quer isso. E por que a gente passa tanto tempo nessas situações? Porque é do ser humano. É do ser humano não parar para conhecer outras formas de relacionamento, para saber que existem outras estratégias, outras possibilidades. Eu não preciso reproduzir modelos, né, do jeito que me criaram, do jeito que eu acho que é. Não, você pode ter consciência, você pode ter liberdade, você tem escolhas o tempo todo, sabe? E é sobre essas escolhas que eu queria falar um pouco hoje. Olha que interessante. Eu só queria chamar a atenção de que é lógico que o conteúdo que cada um estuda vai depender muito da sua situação. Sou mãe que estou aqui criando meu filho único, sou mãe que tenho 5 filhos, sou mãe que tenho que trabalhar fora numa área que não tem nada a ver com a minha, sou mãe que pude não trabalhar fora para ficar em casa 7 dias na semana, 24 horas por dia. Sou mãe que tenho rede de apoio, pessoas para me ajudarem. Sou mãe solo e não tenho rede de apoio. O local do país onde você está, às vezes não é nem a cidade, é o bairro, sabe? Então, todo o seu contexto, é por isso que eu falo que o primeiro passo para qualquer curso, né, gente? Isso vale para qualquer curso, mas eu vou falar aqui de educação parental. É o autoconhecimento, é a autorreflexão, é essa autoempatia, sabe? Uma autocompaixão. Deixa eu cuidar de mim aqui. Então, eu realmente acredito nisso. Gosto de dar essa acolhida, esse colo para os participantes dos cursos que eu faço, porque essa escuta, esse colo, essa acolhida é o que vai fazer as pessoas se observarem, se conhecerem e refletirem quais são meus pontos fortes, meus talentos, quais são os meus pontos fracos, porque aí isso também vai definir, gente, o que você vai querer estudar, sabe? O que assuntos você vai querer se aprofundar. E se você vai querer compartilhar
quais assuntos com os participantes dos seus cursos, né? Uma coisa muito interessante em relação à educação parental é que você pode conciliar com muito mais facilidade do que qualquer outra profissão, ou do que muitas profissões, a carreira de mãe, sabe? Ser mãe, ser pai e ser educador ou educadora parental, ó, caminha junto por vários motivos. Quer ver? Trouxe aqui uma listinha. Que são os benefícios dessa profissão para as mães e para os pais. Gente, olha só, tem gente chegando agora, ai, os filhos adotivos, obrigada por ter lembrado, e todos os padrastos, madrastas, os viúvos, né, os divorciados, são muitos tipos de família, aí a gente aborda isso também lá no curso de formação, mas agora eu quero levantar para vocês alguns, nem vou levantar todos, viu, vou levantar alguns dos benefícios dessa profissão da educação parental para quem é pai ou mãe. É lógico que tudo isso é válido também para quem não é pai ou mãe, tá? Mas aqui no caso de pai ou mãe, quem não é, deixa eu contar um segredo, né? A gente fica com aquela sensação que a nossa rotina, o nosso dia é preenchido 24 horas por dia, 7 dias na semana, com a função de ser pai e mãe. Porque você nunca sabe se você vai ter que acordar no meio da madrugada, se você vai ter que passar a madrugada em algum pronto-socorro levando o filho porque tá com febre alta, se você vai ter que passar a madrugada preparando a lembrancinha do aniversário do seu filho que você vai mandar, que você vai organizar, sabe? Então existem coisas assim muito sérias, como eu mencionei, né, do pronto-socorro da madrugada. Existem outras coisas que talvez pareçam menos importantes, mas que você, por prazer, seu filho, por alegria também, né, te motiva a querer fazer coisas desse tipo. Então é impressionante como a nossa vida, a nossa rotina, as nossas prioridades mudam depois que a gente se torna pai ou mãe. Então vocês vão entender por que eu selecionei. É isso aí. Caixinha de surpresa, é bem assim mesmo. Ó, eu tenho 2 enteados. Quando eu assumi, eu tinha 21 anos, não tinha experiência nenhuma. E fui uma ótima madrasta. Você sabe que qual que é o meu termômetro para eu saber que, modéstia à parte, eu também me considero uma ótima madrasta? Porque as 2 mães dos meus 5 enteados, porque eu tive 3 do primeiro relacionamento, né? Que foi o relacionamento com o pai da minha filha. Quando eu me casei com ele, eu já contei pra vocês, as crianças tinham 1, 2, 3 anos, hoje eles têm, tem que até parar pra fazer conta, 29, 30 e 32, que a mais velha já fez aniversário, e a mãe deles já fez curso comigo de educadora parental, tá vendo? E sabe o que? Eu estou em outro relacionamento agora, e a ex-mulher, né, do meu namorado, eles têm 2 filhas, também já fez curso de educação parental comigo. Dá licença, gente, que não é, né, tão comum assim, né, as mães dos seus enteados fazerem curso com você. Não é genial? Por favor, tomara que vocês tenham essa oportunidade também. Olha que lindo isso, fazendo lembrancinha de aniversário. Falei, são coisas que a gente faz, enrolar brigadeiro de madrugada, não é? Ajudar o filho no projeto de escola, enfim, é isso mesmo. As nossas relações que a gente quer... Bom, gente, deixa eu continuar aqui, porque eu vou agora listar, não são muitas, hoje não trouxe muitos, porque a lista é grande, só isso já daria 1 hora de aula, mas vamos lá. Alguns benefícios dessa profissão. Primeiro, na minha opinião, é o assunto. Para pensar que você tem liberdade de escolher que assunto que eu quero estudar. Vou dar alguns exemplos. Eu conheço algumas educadoras parentais que têm filhos que estão adolescentes, nessa fase da adolescência, e que se especializaram em se debruçar sobre os estudos da adolescência. Olha só, Cristine Calazans, Andréia Ferrara, é que a lista é grande, eu não vou nem falar muitas porque são muitas mesmo. Entenderam? Então você tá com os filhos naquela faixa etária, você manda ver, estuda sobre as características, lê livros sobre o assunto, vai em curso sobre o assunto, participa de workshop sobre o assunto, vai percebendo as mudanças no seu relacionamento com os seus filhos adolescentes, e aí você fala, caramba, eu posso compartilhar esse conhecimento com outras mães de adolescentes. Percebe? Outro exemplo. Tem mães, pegar a mesma questão,
que eu conheço que tem filhos pequenininhos e que tem se especializado em falar sobre os filhos pequenininhos, né? Então, vou lembrar aqui de alguns casos. Mariana Lacerda é uma que tem falado muito sobre os pequenininhos, porque o filho dela ainda é pequeno. Lívia Maria também. Enfim, tem um monte de gente, tá, gente? Que tem os filhos pequenos também e que estão se especializando nesta faixa etária. Ou também porque são consultoras do sono, consultoras de amamentação, doulas, enfermeiras, pediatras. Então tem isso, né? Tem as mães que têm, por exemplo, crianças atípicas, filhos atípicos, e que acabam se especializando em como lidar com as crianças atípicas. Um bom exemplo é a Mônica Pitanga, também fez curso comigo. E, enfim, vocês percebem que dependendo da sua profissão, né? E aí, psicólogas, então, a lista é gigante. Tá? São muitas mesmo as psicólogas que escolhem a educação parental para complementar o seu trabalho, ou diretamente com as crianças e com os adolescentes, ou com os pais dessas crianças e adolescentes. Mas vejam que você poder escolher o assunto que você vai ser paga para trabalhar, não é maravilhoso? Não, sabe aquela história de, não é que eu estou lendo esse livro por prazer, eu estou lendo este livro por prazer e porque esse livro vai ser meu objeto de trabalho. Gente, né? É aquela história do eu tô pagando para trabalhar, eu tô recebendo para fazer uma coisa que eu gosto. Não tem quem não fique apaixonado por essa profissão. Porque se você tá lendo um livro sobre educação parental, um livro de parentalidade, que você não tá gostando, gente, sabe o que é? Deixa de lado. Tem outras ótimas opções, é só você procurar outra opção, tá? Então, a escolha do assunto é sua. E são assuntos relacionados à criação de filhos. Portanto, você decide o que você vai ler, você decide o que você vai estudar, tá? Outra liberdade. Tudo isso está na guarda-chuva da liberdade. A flexibilidade na agenda. Porque, gente, você pode tirar férias quando seus filhos tiram férias. Quando o seu marido, quando, sei lá, as pessoas que você quer passar férias junto tiram férias. Você pode trabalhar meio período só no horário em que os filhos estão na escola. Você pode trabalhar só quando eles estão dormindo, depois que eles estão dormindo, que eu sei que é o caso de muitas de vocês que esperaram os filhos dormir para vir aqui assistir a live. Você pode definir que período do dia, ou que dias da semana, ou se é tarde, ou se é noite, ou se é manhã, a duração. Não, eu vou trabalhar 5 horas por dia, vou trabalhar 4 horas por dia. Sabe, você decide, eu vou trabalhar 1 hora por dia, vou fazer um atendimento por dia. Ou eu só vou trabalhar só nos fins de semana. Ou ao contrário, eu só vou trabalhar dia de semana. Você decide, essa flexibilidade de agenda, de você decidir com que intensidade que vai ser a sua carga horária, gente, isso é para poucas profissões. É lógico que isso está relacionado a todas as profissões das pessoas que são autônomos. Mas muitas vezes, quando você oferece um serviço, você depende da flexibilidade e da, disponibilidade de outras pessoas, né? No caso de pais e mães, a nossa flexibilidade é a mesma. Se o seu público é pai e mãe, e você é uma mãe, e você tem filhos, você sabe que tal horário talvez funcione para aquela mãe também, porque aquela mãe está com o filho na escola também. Olha que bom, você também. Então, olha só, dá para trabalhar só no meio da manhã, só no meio da tarde. Percebem? Então, isso eu acho de uma liberdade maravilhosa, de uma flexibilidade, né? A flexibilidade. Certo? Outro item da liberdade, já falei do tema, do assunto, o formato. Você vai escolher, eu quero fazer presencial. Ah, não tomei vacina ainda, sou muito nova, porque eu já sou mais velhinha, já tomei, né? Não, mentira, não tomei a segunda dose ainda. Mas é isso, você escolhe se você quer o formato online, o seu formato presencial, se você quer dar workshops, porque você gosta de vivências, de dinâmicas, né, dessa coisa de ser a facilitadora de um workshop ou não. Não quero, prefiro uma coisa mais tipo aula expositiva, então vai fazer palestra. Ah não, pensando bem, eu quero mais assim um atendimento individual, quero atender só a mãe sozinha, ou talvez o casal. Pronto, você vai decidir o formato, sabe? O local.
Olha, eu tenho um espaço na minha casa que eu posso receber um casal aqui. Eu tenho um jardim enorme, vi uma foto hoje, inclusive, de uma pessoa que fez curso comigo e que mandou a foto no grupo. Um lugar lindo, um gramado, pôs umas cadeiras, né? Pôs um flip chart, assim. Até eu fiquei com vontade de ir lá assistir a aula introdutória dela, de tão linda aquela foto. Então, gente, isso te traz também a definição da sua renda. Porque a verdade, vocês já sabem, quem é autônomo sabe disso, né? Você vai receber de acordo com a sua carga horária, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu público, de acordo com o produto que você está oferecendo. Então, essas poucas, mas boas razões que são os benefícios dessa profissão para quem é pai ou mãe, não se aplicam só a quem exclusivamente hoje é pai ou mãe. Se aplicam também aos profissionais da saúde e da educação que eu já mencionei, que são pessoas que querem a educação parental para complementar a sua formação original, e também para pessoas que estão vindo de outras áreas e que querem ou precisam fazer uma transição de carreira. Eu quero mencionar com vocês, só para exemplificar, que de qualquer forma, muitas mães, elas passam por essa dúvida, né? Mas puxa vida, eu tô curtindo tanto ser mãe, eu vou entrar agora de mercado no trabalho, assim, né, de cabeça nesse mercado de trabalho, voltar para o mercado de trabalho, fica um pouco ansiosa, mas eu acho que é aí que estão as vantagens que eu estava mencionando. Você pode fazer isso de uma forma gradual. Queria explicar um pouquinho sobre isso, esse processo gradual. Você pode começar, assim, oferecendo coisas para as pessoas mais próximas, sabe? Para aquele grupo de mães do WhatsApp da sala do seu filho, para aquelas vizinhas do seu condomínio, para aquele grupo da família que são suas primas amigas mais chegadas, irmãs, sei lá. Você pode oferecer só um workshop, só uma palestra. Se você tiver intimidade na escola em que seu filho estuda, você vai lá, sabe? Bate na porta, comenta, conversa, se oferece para fazer um trabalho, inicialmente com pais e mães, sabe? Eu acho que a educação parental, o curso, né, os cursos de educação parental, elas são sim, não vou negar, voltados para profissionais, para quem quer atuar como profissionais da educação parental. Mas cada vez mais nós temos aquele tipo, não é qualquer um, aquele tipo de pais e mães que eu falei, os estudiosos, os conscientes, os dedicados, que eu sei que você se enquadra, é lógico, senão você nem ia estar aqui uma quarta-feira à noite a essa hora, né, participando de uma live. Então eu sempre tenho nos cursos de formação que eu dou, nos cursos de educação parental, pais e mães que fazem esses cursos muito mais, porque eles estão atrás daquele conhecimento, porque aquele conhecimento dos cursos, né, de educação parental já estão filtrados, né, vamos assumir aqui, a gente tem todo um trabalho de curadoria, de organização, de seleção. Então, fazer esses cursos acaba trazendo um conhecimento muito valioso para a sua criação dos seus filhos. Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu até anotei para não esquecer de fazer. Ó. Quanto vale uma relação mais respeitosa e harmoniosa para os seus filhos? Sabe? Então, mesmo para quem tem outro emprego, a educação parental pode ser uma fonte de renda complementar. E principalmente quem é mãe de pequeno, então, que tem todo o seu tempo, quase todo o seu tempo consumido, né, com a maternidade, porque talvez sejam crianças bem pequenas que nem vão para a escola ainda mais na pandemia, né, a gente não vamos nem falar disso. Então vocês podem, é uma forma de fazer essa transição e você aos poucos voltar ou se estabelecer no mercado de trabalho, tá? Então eu quis trazer isso, vou abrir para espaço para dúvidas, para perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se nós temos, acredito que não seja, sou pedagoga, psicopedagoga, estudo psicologia e não conheço ninguém de educação parental. Mas veja, esse termo, essa expressão, Carol, você que está trazendo essa questão,
Essa expressão educação parental é uma expressão nova. Ela vem sido traduzida do inglês. No inglês original, a gente usa parent educator. Parent não quer dizer parente, vocês sabem, quer dizer pais e mães. Por isso que parental é o adjetivo que significa relativo a pais e mães. Educator é educador. Então eu já fiz essa explicação na primeira live. Todas as pessoas de todas as profissões que atuam, que educam, que orientam, que ajudam, que acolhem pais e mães, podem se considerar educadores parentais. Ah, todo mundo é educador parental? Lógico que não. Você precisa fazer um curso de educação parental ou ser um profissional de uma dessas áreas que eu mencionei, né? Como você mencionou, pedagogia, psicopedagogia, psicologia, e essas pessoas podem, além da sua área de conhecimento, agregar novos conhecimentos da área da parentalidade. Porque essa é uma grande área. A parentalidade, a educação parental é um grande tema que a psicologia olha para alguns aspectos, a pedagogia olha para outros aspectos, a nutrição olha para outros aspectos e tantas outras áreas, percebe? A pediatria para outros. Então, eu estou falando aqui do grande tema educação parental, porque eu sei que tem profissionais que vêm estudando e que já, não é que eles precisam do curso de educação parental, lógico que não, mas quantos profissionais maravilhosos que já têm uma carreira estabelecida na sua área, como pediatras, como psicólogos, psiquiatras, diretores de escola, orientadores educacionais e que mesmo assim procuram os cursos de educação parental. São cursos práticos que trazem não só a teoria, mas a prática de como orientar pais e mães. Porque infelizmente, eu sei, porque eu venho da área acadêmica, sou professora na PUC desde 2006, trabalho com formação de professores, a grande maioria dos cursos que eu conheço são, infelizmente, apenas teóricos. E é isso que eu vim defender. Um curso que não seja só teórico, que traga referências bibliográficas, que traga uma teoria, uma base sólida de teoria, né? Talvez não única, talvez várias vertentes, várias referências, e que traga exemplos reais, exemplos práticos, como fazer, como eu, mãe, lido com essa questão com meu filho, como eu, pai, lido com essa questão com meu filho. É um filho adolescente, é um bebê, é uma criança de 6 anos, é uma dificuldade na escola, é um problema de alimentação, é uma recusa. E aí a gente, com a educação parental, vai desvendar, né, o porquê e o como, qual é o seu estilo parental, como lidar com essas questões. É isso, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Isso, alguém perguntou se eu quero dizer sobre oferecer um trabalho de forma voluntária no começo. Sim, essa é uma das opções para você começar sim o seu trabalho. Eu lembro que no começo formávamos um trio. Quando efetivamente a gente resolveu usar a nomenclatura educadoras parentais, tá? Porque como eu disse, antes, como diretora de escola, bem ou mal, sem consciência, eu já fazia esse trabalho, mas eu não usava esse título, tá? Quando que eu comecei a usar? Quando eu fiz uma certificação que vinha o título educadora parental. O ano foi 2012, eu fiz junto com duas colegas, duas amigas, a Samantha e a Ruimara, e nós resolvemos começar a dar cursos do assunto. E o primeiro grupo que nós demos, adivinhem, eu não lembro se eram 6 ou 7 amigas nossas que nós reunimos, pedimos, foi no ambiente de trabalho delas, no horário de almoço delas, que nós fizemos um dia diferente, né? Providenciamos lá um lanche e tal, e organizamos uma sessão, uma aula para elas. Era uma aula piloto para nós, para elas preencheram uma ficha de feedback para a gente, porque eram amigas e também profissionais da educação, foram muito generosas de nos dar um feedback realmente construtivo,
Então, o ganho, nas primeiras vezes, talvez não seja financeiro, mas é esse ganho da perspectiva do outro, sabe? Você como mãe, o que você achou dessa atividade? Qual das atividades que eu dei você preferiu? Qual que você achou que ficou claro o conceito? Qual que você pode utilizar essa estratégia, essa ferramenta na sua casa com seus filhos? Qual que você achou que ficou confusa? Qual foi o problema? Foi a minha fala, a minha explicação? Ou foi a atividade em si? Um minutinho. Dei uma engasgadinha. Enfim. Fica e depois, só para completar aí, nós passamos a oferecer os nossos cursos dentro da Livraria da Vila, aqui em São Paulo. Tem algumas unidades, nós oferecemos na dos Jardins, da Alameda Lorena, também um pouquinho na de Pinheiros. E no começo, gente, parecia um pagante, 2, 3, quando assim eu ficava feliz, sabe? Tinham 4, 5 pagantes. O resto, porque você acha que a gente ia dar fazer um curso só para uma pessoa? Não. A gente ficava chamando as amigas, as primas, as parentes, as colegas de trabalho. Não, mas eu já fiz. Não, mas volta, faz outra vez. Você falou que você gostou. Traz alguém. Não precisa cobrar, não vou cobrar, sabe? Olha, é assim. No começo, se precisar, isso é prática. Isso é treino. Isso é experiência. Você ganha, talvez não financeiramente no começo, mas é o que todo mundo precisa fazer, né? Os médicos não têm que fazer residência, não tem um monte de gente que tem que fazer estágio nos seus trabalhos. Então, minha sugestão para os educadores parentais também é começar a fazer isso dessa forma. Olha só que interessante, alguém mencionou que o mercado está saturado e alguém respondeu, não está. Saturado não é o problema, porque tem muita gente, tem gente demais, adorei esse, demais precisando desse conteúdo. A questão é você trabalhar a consciência das pessoas de que elas precisam. Concordo plenamente, acho que outro dia vai ser um tema que eu ainda não me aprofundei, que é o porquê dessa resistência dos pais e mães, né? Vamos nos aprofundar sobre isso, porque esse é um assunto muito rico. Existe mesmo essa resistência, pode nos parecer um preconceito, pode nos parecer uma ignorância, mas não é. É, na verdade, na minha opinião, aqui, depois eu posso aprofundar isso com vocês numa outra oportunidade, mas a resistência dos tantos pais e mães que não procuram, né, uma ajuda profissional, não procuram um educador parental, tem vários motivos. Um, porque desconhecem que existe esse profissional. Outro, porque associam esse profissional com profissionais que eles já têm alguma resistência também, sabe? Tem gente que vocês sabem que não gosta de médico, que foge de médico. Tem gente que foge de psicólogos, psiquiatras, porque não, isso é médico de louco, não quero. Né? Então, por isso que eu falei ignorância, porque é um desconhecimento sobre o assunto. E tem também pessoas que nem sabem o que é um educador parental e também, agora um aspecto assim que eu acho que a gente tem que acolher, compreender, ter empatia. Muitos de nós sentimos vergonha, sabe? Uma certa vergonha, uma certa culpa. Puxa, mas eu sei que eu não devia fazer isso. Eu tô apelando pro grito, pra palmada, pro castigo, pra não sei lá o quê. E eu tô vendo que não é legal. Eu me sinto mal, meu filho então se sente pior ainda, nosso relacionamento está cada vez pior, mais distante, e eu não sei o que fazer. Só que eu tenho vergonha, eu me sinto culpada, eu me sinto perdida, porque quando a gente está no meio do furacão, passando por alguma situação problemática em casa, a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel, sabe? É natural isso, por isso que eu falo da gente acolher, e por isso que eu mencionei, tive o cuidado de dizer que nos dá a impressão que os pais e mães resistentes aos cursos, né, sobre criação de filhos, sobre parentalidade, né, aos educadores parentais, é por um desconhecimento do quanto isso pode ser benéfico para eles, tá? Então cabe a nós todos, por isso que eu arregacei minhas mangas e falei, vou fazer até seminário todas as noites, o horário não vai ser desculpa, vai ser 9h30 da noite, e também não vai ser desculpa porque vai ficar gravado, porque temos que explicar melhor o que é essa profissão, o que é esse perfil, quais são as possibilidades, né? Enfim,
tá? Então eu acho que cada um de nós fazendo o nosso melhor. Não é um mercado saturado, é um mercado que está engatinhando ainda. Adorei isso. Falei sobre livro. Qual é o meu livro de cabeceira? Achei que você soubesse. Foi o livro que eu tive a honra de traduzir com a minha amiga Samantha no ano de 2014. Não tem um exemplar aqui agora, que se chama Disciplina Positiva. Esse é o meu livro de cabeceira. Eu tenho vários outros, acompanhem os meus posts no Instagram. Eu já tenho algumas coletâneas, sabe aqueles livros de vários autores? Tem algumas coletâneas que eu também tenho recomendado e vou continuar recomendando, então deixem de dar uma olhada. No meu site www.btprodrigues.com.br tem uma aba que chama Loja. Dá uma olhada lá, que tem um cupom de desconto para quem quiser comprar livros lá, tá? Depois dá uma olhadinha. Estão falando, tá vendo? Estão concordando comigo que essa é uma das melhores profissões para conciliar com a maternidade, com a paternidade. E pode contribuir com o outro, mudar a relação de outras famílias. Olha a importância também, a responsabilidade de um educador ou uma educadora parental. Você vai atuar, afetar outras famílias. Essa liberdade é maravilhosa, não é? E a gente vai melhorando a nossa relação. Olha só, cheguei atrasada e fui lembrada pela minha filha adolescente. Nós estávamos jogando Uno em família. Que delícia essa história, adorei, adoro esses exemplos das famílias que estão aí falando. Olha, eu queria agradecer todos esses comentários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, gente, que eu perdi aqui. Que bom. Os pais que estudam para educar estão construindo um futuro melhor, a Adriana escreveu. Concordo plenamente. E tem gente aqui que fez curso comigo. Eu tô adorando reencontrá-los, Daiane. Que carinho, já 2 anos que você fez. Tem gente me fazendo perguntas aqui. Olha que interessante. Você pode comentar sobre psicólogo infantil e educador parental? O que um educador parental e um psicólogo infantil faz? São completamente diferentes. Então vamos lá. Psicologia é um curso de 5 anos, período integral, tá? Vamos começar do começo. Área da saúde, a pessoa estuda pra caramba, diferentes linhas, diferentes teorias, se prepara, é o estudo da psique, por isso que é psicologia, logos, estudo, psique, mente. Então, vai estudar muitas teorias, existem várias linhas que esse profissional vai escolher, mas basicamente alguns vão para trabalhar em hospital, trabalhar em escola. Vamos falar da psicologia clínica, no caso especificamente infantil. Vai atuar diretamente com crianças que têm qualquer questão psicológica. Pode ser qualquer dificuldade, qualquer trauma, qualquer comportamento mais desafiador. Mas veja que os psicólogos infantis recebem em seu consultório a criança. Podem também receber o pai ou a mãe da criança para um trabalho complementar. E ouça que interessante, já tive inúmeros psicólogos infantis que me procuram para fazer cursos de educação parental, porque o seu curso de psicologia te ajudou, te preparou para atender essa criança, né? Profissionalmente, os bloqueios, as resistências, os traumas, as memórias, enfim, a depressão, né? Então é aquela situação de a criança tem medo, mas para não virar pânico, então vai procurar um psicólogo infantil. A criança tem ansiedade, para não virar também um pânico, né? Uma tristeza, não virar uma depressão, vai procurar um psicólogo infantil. Então são profissionais que estão preparados para lidar com essas questões, assim, vamos dizer, mais profundas, tá? E diretamente com a criança e com o adolescente. O educador parental não, são cursos muito mais curtos, não estamos falando de cursos de nível de graduação, não existe no Brasil, que eu saiba, não existe, um curso de graduação em educação parental, um curso de pós-graduação ainda de educação parental, existem cursos de formação, de
sabe, especialização, né? Então é isso que existe ainda. E esses cursos, eles vão preparar essa pessoa, que não necessariamente é um psicólogo, não necessariamente tem uma graduação em psicologia ou em pedagogia ou em nenhuma área específica, para auxiliarem pais e mães, tá? E às vezes existem nesse ranking de educadores parentais, como não existe um pré-requisito, precisa ter tal curso na graduação, existem todos os tipos de educadores parentais. Cá entre nós, os bons educadores parentais vão se destacar se tiverem aquelas características que eu mencionei ontem e anteontem. Então, se você não assistiu ainda a live do dia 1, a aula 1 e a aula 2 do Seminário de Educação Parental, volte lá para fazer essa reflexão. Porque alguns não vão se manter no mercado. Não vão porque ou não são estudiosos, ou porque não têm boas habilidades sociais, ou porque não têm uma boa comunicação, uma boa empatia, uma boa autoconhecimento. Existem vários fatores, ou conhecimentos técnicos mesmo, não tem conteúdo suficiente para poder se manter no mercado. Bons profissionais, e muitos vêm, como eu disse, daqueles pais e mães muito estudiosos, conscientes, que buscam educação consciente, esses pode ser que se destaquem no mercado, porque o segredo também, gente, tem muita coisa envolvida. Eu vou falar mais sobre isso na sexta-feira. Os passos mesmo, sabe? Pode ser que você esteja preparado ou preparada para fazer um ótimo trabalho, mas você não está sabendo divulgar o seu trabalho. Você não está sabendo nichar, localizar, descobrir como fazer o seu trabalho, sabe? Como chegar nesse pai e nessa mãe, como atender. E é isso que os cursos vão te ajudar, tá? Acho que ficou claro, né, a diferença. Então, não está saturado, já respondi. Essa história do só mãe. Gente, só mãe não é só mãe, né? Ninguém... É muita coisa ser só mãe. Você está só na função maternal. Até porque tem mãe que tem ajuda, que tem rede de apoio, que tem vó, que tem pai, que tem tia, que tem babá, vai saber, né? E tem mãe que não tem ninguém. Aliás, tem muita mãe solo que é chefe de família, que além de ter que trabalhar para trazer o dinheiro para casa, é a única pessoa da casa para dar conta das tarefas domésticas, é a única pessoa para cuidar dos filhos. Então, e essa é uma realidade no Brasil, assim, muito grande, né? Vocês sabem disso, tá? O conhecimento, olha, tem que interessante, tem gente aqui assumindo, eu tô participando aqui, meu interesse é o conhecimento, é isso mesmo. Sou psicóloga, para atuar como educadora parental eu preciso de um certificado? Precisar, você não precisa, mas mais importante do que o certificado, eu acho que é o conhecimento dos cursos de educação parental. O conhecimento pode trazer conhecimentos de outras áreas que na psicologia talvez você não tenha tido. Áreas da educação, conhecimento sobre a educação, porque na psicologia a gente estuda o desenvolvimento infantil. Por exemplo, tem a visão, Erikson, tá? Erik Erikson, né? Que é uma coisa bem específica da psicopedagogia. Na educação você tem também Piaget. Pronto, já só para dar um exemplo aí de como isso pode ser relacionado, tá? Então, é interessante que nos cursos de educação parental, você geralmente traz diferentes teóricos. Vou dar outro exemplo. Nos cursos na área da disciplina positiva, a gente traz muito da psicologia adleriana para entender, por exemplo, as crenças por trás dos comportamentos das crianças. Então, é interessante você conhecer diferentes áreas de estudo relacionados à criação de filhos, à parentalidade, para ter mais opções, né, gente? Quanto mais coisa a gente conhece, quanto mais conhecimento, mais alternativas, mais opções, mais ferramentas, fica mais fácil. Olha só, que delícia, Elaine, estou apaixonada por esta nova forma de educação, sou professora e mãe e catequista, muito legal, você tem toda a possibilidade de divulgar, de atuar, olha, com pais e mães. Isso, olha, uma pergunta aqui para mim, deixa eu ver. Já aconteceu contigo em sua vida pessoal momentos de descontrole e depois se questionar acerca de não conseguir ter seguido na prática as teorias? Se possível, fale um pouco sobre essa questão. Olha, eu não sei o nome de quem está me perguntando isso,
Mas sim, inúmeras vezes. Teve uma época, olha que interessante isso, que eu tinha vergonha de quando acontecia. Eu percebia que a minha relação com a minha filha estava melhorando a cada dia, porque eu ia estudando, eu ia pesquisando, eu ia me aprofundando nos meus cursos e tal, e a gente estava tendo uma relação muito, muito gostosa mesmo, muito agradável. 10, 11, 12, 13 anos, né? 13 anos, 12, 13, 14, começamos a ter alguns conflitos, né? Mais ou menos típicos. Eu quero mencionar, nessa época eu estava divorciada já, então era eu sozinha, eu que fazia absolutamente tudo. Ele nem morava em São Paulo, onde eu estava morando com a minha filha. Então, é essa história, né, de a mãe que leva, que busca, né, a lista, gente, é tudo, né? É a organizadora, a que faz as compras, a que faz, né, organiza, enfim, vocês sabem, não preciso nem falar a sobrecarga do trabalho da mãe. E eu lembro de ter momentos com a minha filha e depois de me desculpar, né, de querer, poxa, filha, não foi legal, ontem aconteceu isso, tal. Aí eu lembro dela voltar pra mim e falar assim, olha, agora a gente tá brigando, não venha depois pedir desculpa. Então meio que volta pra gente. Teve uma vez que a gente brigou e que ela falou assim, eu vou lá no seu curso, eu vou lá falar com as suas mães, vou falar pra elas que você não é perfeita. Aí sabe o que eu respondi pra ela, pra surpresa dela? Eu falei, por favor, faça isso, porque eu tô toda hora explicando pras mães que a gente não pode ser perfeito, que a gente não consegue ser perfeito, porque nós somos humanos e a gente vai errar. Então se você for e constatar isso, explicar pra elas que às vezes eu perco a cabeça, vai me ajudar muito, pode ir. Acho que perdeu a graça, né? Porque ela tava fazendo em tom de ameaça do tipo, você não está fazendo as minhas vontades, porque na cabeça dela seria uma mãe perfeita se eu fizesse todas as vontades dela. E eu tava ali insistindo no meu não, que não podia, né? Tem outro caso para contar como mãe que tem a ver com isso que você falou, que eu lembrei agora. Uma vez eu tinha aprendido uma ferramenta que se chama abraço. Só isso. Mas a frase é, eu preciso de um abraço. E estávamos eu e minha filha, ela já um pouco mais velha, já devia estar com uns 15 anos, numa discussão, num bate-boca. E começou assim, de repente, ela pediu pra ir nem lembro, acho que era uma festinha tal, eu falei não, e aí ela insistiu, eu falei não vai assistir porque eu já falei não, mas é porque todo mundo vai, aquelas histórias, né? Então eles ficam insistindo tal. Quando eu percebi, o meu tom estava elevado, o tom dela estava elevado, a gente estava assim já brava uma com a outra. Sabe o que eu fiz? Eu parei, fechei os olhos, na frente dela, respirei fundo. E ela irritadíssima, porque eu tava fazendo aquilo, né? Ela irrita, ela fala, para, você não vai falar comigo? Eu falei, não, filho, eu não vou falar com você, porque eu tô muito nervosa. O que eu preciso agora é de um abraço. A reação dela, típica adolescente, foi, eu não vou te dar um abraço, você tá querendo fugir da nossa conversa. Eu falei, não, filha, eu não tô querendo fugir. Só que a gente não tá mais conversando. A gente já tá... A gente precisa se acalmar. Eu preciso de um abraço seu. Se você puder me dar, ótimo. Se você não puder me dar agora, quando você puder, eu vou estar lá no meu quarto esperando. E fui pro meu quarto. Gente, eu lembro de ficar no meu quarto, o que parecia ser uma eternidade e nada da minha filha aparecer. E eu pensando, essa estratégia aí não tá funcionando. Eu acho que eu vou ter que conhecer outras, porque essa daí eu vou riscar da minha lista que não funcionou. Nisso, ela entra no quarto. Lógico, não vou me iludir, nem vou iludir vocês, de que ela entrou com um sorriso aberto, com braços abertos, mamãe querida, nada disso. Ela entrou, meio carrancuda ainda, silenciosa, e sentou na ponta da cama. Aí eu que tive que ser o adulto racional, né, gente? O que eu fiz? Escorreguei para perto dela na cama, eu abri os meus braços sem falar absolutamente nada e adivinha, ela me deu o abraço que eu realmente precisava e queria. E nós duas choramos. Porque muito, né, atrás, por baixo de toda aquela discussão que a gente estava tendo por causa daquele pedido que ela me fez e que eu recusei,
tinham muitas outras questões. Então aquele choro foi um choro de desabafo, foi um choro de carinho, de troca. E aí eu vi que realmente aquela estratégia funcionava, né? Então eu tô contando isso só para dizer que sim, já aconteceu comigo na minha vida pessoal, momentos de descontrole, depois de me questionar se eu não conseguiria ter seguido na prática as teorias. Nem sempre a gente segue, mas sabe, a boa notícia que eu vou te dar é a seguinte: a gente se percebe cada vez dando menos passos para trás e mais passos para frente. Porque esse é o nosso objetivo. Melhora. Não perfeição. Melhora. Dar passos para frente, cada vez mais passos para frente. E não é uma corrida, não é para dar esses passos correndo. Você vai dando os passos, caminhando, baby steps, sabe? Passinhos devagar, tal. E de vez em quando você dá uma escorregada, você dá uma paralisada. Opa, e agora? Vou pra frente ou vou pra trás? Deixa eu parar aqui um pouquinho pra pensar. Ah não, vou continuar, vale a pena. E aí você continua. Então é assim, tá? É a melhora. E estão perguntando também, deixa eu ver, te oferecer trabalho voluntariamente na escola do filho? Não sei, na escola do seu filho, você que tem que conhecer o contexto, com quem você vai falar, se é diretor, teremos que avaliar melhor essa situação. Porque tem escolas e escolas, sabe? Tem diretores e diretores, coordenadores e coordenadores, eu sei porque, né, fui uma, sei bem. Então, existem algumas escolas muito resistentes ao que os pais oferecem para eles. Porque vão pensar assim, poxa, eu que sou profissional da educação, vem você agora querer me ensinar como que eu vou tratar meus alunos? Não é isso. Então, você tem que deixar claro que você está disposta a compartilhar um curso com outras mães e que você está se oferecendo para dar uma palestra gratuita, para dar um workshop, se é que você tem essas habilidades e esse interesse. Porque também cuidado para não se queimar. Você quer depois fazer atendimento individual e se oferece de dar uma palestra. São habilidades completamente diferentes. E isso eu preciso explicar bem e abordar bem, né? Olha só, eu quero agregar esse trabalho na minha clínica. É uma psicóloga, certamente. Quanta coisa, gente. Acho que tá na hora da gente terminar. Infelizmente eu não vou poder responder tudo agora. Me mandem suas perguntas por escrito. O pessoal tá perguntando aqui sobre base teórica. Sim. Pode ter assunto que também eu não conheço. Aí a gente vai atrás juntos, tá? Estão perguntando se o curso cobre desde a primeira infância até a adolescência. Sim, lógico. Nós vamos falar sobre todas as faixas etárias. Aliás, já fiz, viu? Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu não ia contar, mas eu vou contar hoje. Eu vou dar uma, como é que fala? Um gostinho pra vocês de como vai tá ficando o curso. Tá lindo, modéstia à parte. São 10 módulos, com 10 aulas cada módulo. Vocês perceberam a quantidade, tamanho desse curso? Olha o módulo 1. É sobre o educador parental, essa reflexão, esse autoconhecimento, autorreflexão, quem eu sou como pessoa, quem eu sou como profissional, quem é o meu público, sabe? Então essa é a parte do curso que começa com esse exercício, né? Toda essa escuta, essa apresentação, essa parte de se conhecer como pessoa, como profissional, porque o módulo 2 é sobre os pais. Quais os diferentes estilos parentais, os resultados em curto prazo e em longo prazo de cada estilo, os filhos, as características de cada faixa etária. E eu tô falando usando diferentes teóricos, diferentes fontes, né, para entender mesmo essa criança, esse adolescente, esses filhos. Depois a gente vai falar das competências socioemocionais do educador parental. Depois outro módulo sobre as competências técnicas do educador parental. Porque eu também já reparei isso, sabe? Muita gente não sabe por onde começar. Como que eu planejo? Como que eu penso nos objetivos? Quais são os conteúdos? Quais são as estratégias? Quais são os materiais? Como que eu me relaciono com os meus participantes? Como que eu gerencio o grupo? Como eu falo não para aquele participante? Como eu interrompo um participante? Tudo isso a gente tem que ensinar, né? Porque as pessoas não nascem sabendo mesmo isso daí. Então acho que são coisas importantes. Como lidar com os comportamentos desafiadores. Tem 2 módulos sobre comportamentos desafiadores e estratégias para lidar com os comportamentos desafiadores. Eu escolhi a dedo os comportamentos desafiadores. Relacionei muitos outros assuntos, né? Vários assuntos relacionados à parentalidade.
Acho que é para responder aquela pergunta assim: o que todo educador parental ou pai e mãe deveria saber sobre... Aí são vários assuntos, sobre neurociência, sobre comunicação não violenta, sobre mindset, sobre mindfulness, sobre inteligência emocional, sobre mediação de conflitos, sobre memórias de infância. Gente, a lista é grande, tá? Aí vem um módulo muito interessante sobre ferramentas parentais. E termina... Esse módulo é muito interessante porque ele é prático, ele é só prático. Já tinha tido bastante teoria até então, e esse é um módulo assim absolutamente prático em que vocês, os participantes do curso, é que arregaçam as mangas e que, se quiserem, é uma opção, nem é obrigatório, colocam na prática. E esses vão amar um módulo do curso também, que é o módulo do marketing, né? Precisava, né? Um módulo específico de como conquistar clientes e se divulgar no mercado, como se diferenciar no mercado. Vocês vão amar esse módulo. Bom, é o seguinte, não sou eu que dou, viu? Porque eu não sou especialista nisso, mas eu tenho aqui a minha equipe que vai me ajudar e que tá preparando, e eu vi como tá ficando o curso deles também, não é só o meu, que está sendo feito com muito carinho e amor. Então, acho que a gente amanhã tem, deixa eu pegar as minhas anotações aqui, ó. Teremos um exemplo prático de como que se desenrola uma consultoria individual, quais são os principais entraves, né, nesse atendimento, como que a gente coloca os pais nessa condição de responsáveis, de agentes de mudança. Vocês já sabem, 9h30, sempre 9h30. E, ó, hoje, agora, quando acabar, entra aqui no meu Instagram, tem lá um post com uma reflexão relacionada a um dos assuntos aqui da live de hoje, coloca lá qual foi o seu maior aprendizado de hoje. E não se esqueçam, tá, de fazer esse comentário. E na semana que vem eu vou abrir a primeira turma, gente. Já semana que vem eu vou abrir, né? Formação integral em educação parental. Primeira turma, com esse nome, desse jeito, com esses 10 módulos, com essas 10 aulas, cada módulo, porque eu fazia questão de ser nota 100, tá? Por isso, essa estrutura de 10 módulos, 10 aulas cada módulo. Uma formação muito especial, porque eu peguei todos esses 38 anos de profissão, esses, né, não com esse nome, mas esses 30 anos atuando com pais e mães, desde 2006 estudando disciplina positiva, desde 2012 certificada, desde 2016 trainer em disciplina positiva, já dei 47 grupos de formação de educadores parentais, contei para ver direitinho o número, além dos 5 grupos de professores, então já ultrapassou mais de 50 grupos de certificação. E é por isso que eu preparei, né, essa formação que, na minha opinião, tem tudo que falta para os educadores parentais hoje em dia, sabe? É uma formação que eu procurei trazer, por isso que eu dei esse nome de formação integral. Então ela traz vários assuntos mesmo que eu estou preparando para ser uma capacitação, para formar, para quem quer começar a atuar, para quem quer se tornar um educador parental, que essa fonte de renda seja complementar ou que seja primária, e que você saiba, aprenda a se destacar no mercado. Por isso que eu incluí um módulo, que pode até ser mais de um, viu? Dependendo aí do interesse, da procura, o módulo de marketing. Provavelmente vai ser mais voltado para o marketing digital, viu, pessoal? Só para deixar claro. Então é isso. Amanhã e sexta tem mais um pouco. Encontro vocês. Muito obrigada. Até. Já tive assistentes sociais fazendo curso, estão me perguntando aqui. Gente, o que não deu para responder aqui, vocês me mandem lá que eu vou respondendo aos pouquinhos, tá bom? Até.